Bom dia, gente. Para fazer esse trabalho de relações étnico-raciais, o nosso grupo escolheu falar um pouco sobre o Raimundo Nina Rodrigues. E eu vou começar apresentando e falando mais sobre ele. Nina Rodrigues era um médico, psiquiatra e antropólogo, conhecido por ser um dos maiores precursores do racismo científico no Brasil, tendo sido uma das pessoas mais influentes do pensamento brasileiro no início da República. A sua principal tese ligava as pessoas pretas e mestiças às tendências e falhas morais e também a problemas criminais. Além disso, Raimundo estudou medicina na Bahia, onde atendia majoritariamente pessoas negras, fazendo uma análise mais de perto. Tendo isso em mente, é importante comentar também que ele considerava a mestiçagem como impedimento à completa dominação da raça branca, além de prejudicar o progresso, a cultura e a própria noção de nacionalidade. O racismo científico, muito utilizado em seus livros e muito presente em suas teses, utilizava um argumento biológico e genético para afirmar a inferioridade racial das pessoas negras, e, com a disseminação das ideias de Raimundo, passa a ser muito difundido dentro de um ideal nacional racista. O chamado racismo moderno, que é a desigualdade pautada na atual noção de raça existente no mundo, aquela que associa as diferenças culturais e morais a características biológicas, genotípicas e fenotípicas, hierarquizando os diversos grupos humanos, ela consolidou-se apenas no século XIX, conjuntamente com o imperialismo dos países capitalistas na África e na Ásia, constituindo-se em um fenômeno extremamente recente e nocivo da história dos seres humanos. A pseudociência do racismo emerge nas regiões da Europa e dos Estados Unidos, e rapidamente ela se desloca pelas mais variadas áreas da Terra, ou seja, uma espécie de globalização desse conceito ocorre. Um exemplo que demonstra consideravelmente esse argumento é o caso sul-americano do Brasil, na medida em que é possível identificar variadas teorias raciais sendo elaboradas pelo seu território. A ideia do branqueamento através da miscigenação, ela era amplamente debatida entre os homens da ciência do Brasil, e entre eles havia os que tinham uma visão otimista e os que tinham uma visão pessimista em relação ao processo de branqueamento. É nesse contexto internacional e nacional que ganha terreno o pensador Nina Rodrigues, que foi mencionado anteriormente, um dos maiores racistas que o Brasil teve contato. Por meio de uma tese que analisava a miscigenação como um fenômeno ruim para o progresso da nação, ele afirmava que o denominado mestiço seria fruto de uma degeneração da pura raça branca. Portanto, ele via essa dinâmica da mistura racial que o Brasil, de certo modo, vivenciou e poderia continuar vivenciando como a explicação para o suposto atraso do seu país frente à Europa. Dessa forma, uma raça inferior seria a prole da miscigenação, por conta da presença de sangue negro nesses indivíduos, que diferiam da pura raça branca, que na ótica de Nina Rodrigues seria superior. Tendo em vista isso que a gente acabou de escutar sobre a explicação do racismo científico, eu achei muito interessante a gente trazer também o que a Lélia Gonzalez considerou em seu texto a categoria político-cultural da americanidade. Nesse texto, ela vai articular o colonialismo, que é essa dominação do povo europeu sobre um outro povo, com o racismo, sendo usado como uma ciência que vai categorizar os povos africanos com selvageria. Para facilitar essa dominação, agredir e oprimir. Essa superioridade eurocristã é a base que justifica a dominação, enquanto inferioriza a cultura e o povo que está sendo hostilizado. Nesse regime de superioridade, a raça que é dita ariana vai articular a própria religiosidade, que só tem relevância e valor para ela mesma, como uma forma de justificar essa opressão e apontar o que é diferente como selvagem e, portanto, digno de exploração. Bom, parte dessa agressão é sentida no âmbito da cultura. Os saberes de cura, por exemplo, passam a perder a sua validade, assim como as religiosidades dos povos colonizados, sendo lidas como manifestações de selvageria e bruxaria. Tendo todo esse panorama em vista, a Lélia aborda o racismo aberto e o racismo disfarçado. Para ela, o racismo aberto é o racismo que ocorre, por exemplo, em sociedades anglo-saxônicas ou germânicas, que condena e persegue todas as pessoas com ascendência negra, condenando fortemente a miscigenação. Já o racismo disfarçado
É o que vemos em sociedades latinas, em que o racismo é associado a ideias de democracia racial, sem a necessidade, segundo essas sociedades, de se pensar em raça, o que é, na verdade, uma fachada para os mecanismos de opressão estruturais dessas sociedades, que mantêm os povos negros em locais de menor prestígio social. Para fechar minha fala, eu gostaria de trazer um pouco do pensamento do Apiá. O autor cunha dois modelos de racismo: o racismo extrínseco, onde a cultura é o foco do racismo, e o racismo intrínseco, onde o sujeito afrodescendente é o objeto de racismo diretamente, sem que tenhamos que hierarquizar um deles. De forma alguma, um tipo de racismo é mais ou menos brando do que o outro, já que ambos geram a morte e prejudicam vidas inteiras, como podemos ver nessa reportagem que a gente selecionou do jornal O Globo, onde uma menina bandista é agredida por simplesmente exercer sua fé. Depois da exposição da minha colega sobre o racismo científico, se faz imprescindível que entendamos como esse conjunto de ideias impactou na própria formação da sociedade brasileira e da sua identidade racial em fins do século XIX e por todo o século XX. Como nosso espectador bem sabe, a proclamação da República no Brasil aconteceu por meio de um golpe de Estado liderado por Deodoro da Fonseca no 15 de novembro de 1889, período exatamente que coincidia com o auge do imperialismo, ou seja, os movimentos das metrópoles europeias de conquista de territórios na África e na Ásia. Como forma de legitimar e justificar as suas iniciativas no continente africano e asiático, foram desenvolvidas diversas teorias eugênicas, ou seja, teorias exatamente que acreditavam na superioridade da raça branca em relação às outras, ou seja, da superioridade dos europeus em relação aos seus dominados. Como o Brasil nunca foi alheio desde seu processo de colonização a todo o conjunto de ideias e a todos os eventos políticos que aconteciam lá na Europa, esses ideários foram exportados e afetaram profundamente os, os primeiros anos da República Brasileira e por todo o século XX. Dessa forma, a elite brasileira tinha como uma das suas principais preocupações exatamente a construção da sua identidade racial, tendo em vista que o Brasil, como uma herança de todos os anos de chegada de escravizados do continente africano, tinha na sua composição étnica um grande número de negros. Dessa forma, as elites brasileiras tinham como um projeto, a partir dessas teorias eugênicas que vinham da Europa, um projeto que o autor Amilcar Pereira, no seu texto A Ideia de Raça e Suas Diferentes Implicações, define como uma limpeza étnica, ou seja, esse aperfeiçoamento da população brasileira exatamente por meio dessa limpeza étnica. Ou seja, eles buscavam exatamente o embranquecimento da população a partir de um incentivo massivo da, e da imigração europeia ao Brasil, para assim se alcançar esse aperfeiçoamento da população e essa limpeza étnica. Uma vez que a educação eugênica foi institucionalizada em 1934, durante o governo constitucional de Vargas, é notório que o meio educacional também fez parte no processo de construção do Brasil ideal, onde a ideia de eugenia precisava ser popularizada até mesmo entre crianças e jovens. Uma das importâncias desse discurso na educação era para que desde cedo os indivíduos construíssem um pensamento de que o casamento, por exemplo, só poderia ser feito entre raças e classes sociais semelhantes, para não haver uma mistura racial e social. Essa educação contava também com narrativas que estavam alicerçadas em uma hegemonia europeia. E segundo Kandal, na citação exposta no slide, graças à colonialidade, a Europa pode produzir as ciências humanas como modelo único, universal e objetivo na produção de conhecimentos, além de deserdar todas as epistemologias da periferia do Ocidente. E até a atualidade, essa narrativa centralizada nos ideais europeus constitui a nossa educação, permitindo que a construção da historiografia brasileira esteja baseada nos feitos da branquitude, proporcionando uma falta de visibilidade a outros grupos étnicos. Mesmo com a Lei 10.639 de 2003, pode-se ver hoje uma educação que tem como consequência a produção de um sentimento de não pertencimento na formação do discurso glorioso da história do Brasil em crianças e jovens não brancos. Bom, conseguimos entender, portanto, que a intelectualidade brasileira é extremamente eurodependente. Ou seja, como cita Jair Dávila em O Diploma de Brancura,
Durante séculos, essa elite branca recorreu à Europa como um empréstimo de cultura e autodefinição. E dessa forma, a maioria das propostas desenvolvidas para o povo tinham no seu escopo um forte nacionalismo eugenista. E apesar de toda essa ideologia, os dirigentes da educação pública no Brasil, na primeira metade do século XX, não impediram os alunos de cor a frequentarem suas escolas, como cita Jerry. Aponta Lélia Gonzalez que o processo de racismo por denegação, ou seja, o racismo velado, foi central para não só abafar as práticas de cunho racista e eugenista, como também para corroborar com um esvaziamento étnico para a população não branca. Ou seja, o sistema de educação pública foi uma das principais áreas de ação social para aqueles que mais ativamente estudavam a importância da raça na sociedade brasileira e mais se empenhavam em si na busca de uma nação social e culturalmente branca. Como a educação é uma área de políticas públicas, revela as formas pelas quais os pensadores raciais colocaram suas ideias e hipóteses em práticas. Mas qual é de fato a relação com a eugenia? Como nós podemos ver no slide, esses educadores buscavam aperfeiçoar a raça e criar uma raça brasileira saudável e culturalmente europeia, em boa física, acima de tudo, nacionalista, como cita Jair Dávila. Ou seja, para eles as escolas serviam como clínicas, em que os males associados à mistura de raças poderiam ser curados. Suas crenças, de fato, forneceram um poderoso motivo para a construção de escolas e moldaram a forma como essas escolas funcionariam, através de um higienismo étnico e social. Bom, mas como isso tudo foi possível de fato? Como bem informa o capítulo, os trabalhos dos reformadores educacionais da educação entre 1917 e 1945 reestruturaram todo o sistema educacional com base no movimento em que uma equipe de médicos envolvidos no movimento de saúde e higiene pública do país partiu em expedição para mapear as condições de saúde no interior. Dessa forma, quando retornaram, os médicos Arthur Neiva e Belisário Pena publicaram um relatório requisitando a criação de um Ministério da Educação e Saúde. Esses dois assuntos eram inseparáveis na época. E, de fato, quem era o diretor de educação do Distrito Federal? Afrânio Peixoto, médico e líder no campo da medicina legal influenciado por nada mais nada menos que Nina Rodrigues. Ele reformulou as escolas de modo que refletisse um consenso crescente de que a degeneração racial poderia ser revertida por meio do aperfeiçoamento científico na saúde e na educação. Bom, além de tudo isso que os meus colegas falaram, a homenagem a figuras racistas, como em estátuas, nomes de instituições e de ruas, é um problema no Brasil. O Instituto Médico Legal de Salvador e um hospital no Maranhão levam o nome de Nina Rodrigues, fato que desconsidera todo seu pensamento e seus atos racistas. Mas Nina Rodrigues não é o único. Muitas figuras racistas são homenageadas de alguma forma no Brasil, como por exemplo a estátua de Borba Gato, o que leva a uma exaltação de um passado racista do país, além do apagamento da história das vítimas e do desconhecimento de outras histórias, fazendo assim a manutenção das relações de opressão. Sendo assim, utilizar-se dessas figuras racistas e eugenistas é uma forma de não poder tornar plausível uma pluralidade de futuros, uma vez que a pluralidade de passados é desconsiderada e silenciada. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho sobre o Raimundo Nina Rodrigues, e em nome dos meus colegas agradeço a atenção e esperamos que tenham gostado.